Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Então, muito boa tarde, caros ouvintes da RLX. Vamos dar início a mais uma Com a Faca Afiada. Este programa que debate questões que são da atualidade ou então questões que reputamos com interesse, com pessoas que têm algum conhecimento das matérias e também com o convidado. Hoje o programa é sobre dificuldades de inserção dos deficientes no mercado de trabalho e temos connosco o Luís Santos, que é deputado municipal na Assembleia Municipal de Odivelas e que é amblíope. Ora, normalmente temos também a Maria Germano, que é a nossa especialista em questões de trabalho, dado estar ligada profissionalmente a questões ligadas à formação profissional e tem conhecimentos bastante profundos nesta área. E temos também a Cláudia Fernandes, que é educadora de infância e que tem também competências em trabalhar com alunos do ensino especial. E, portanto, às vezes estes programas começam com uma reportagem. Ora bem, nós aqui não temos reportagem sobre situações concretas que nos interessassem, mas vamos substituir a reportagem por uma pequena introdução que pode ser feita pelo nosso Luís Miguel Santos, que, como amblíope, nos pode fazer uma pequena introdução sobre como é que tem sido a sua vida como portador de uma deficiência, nomeadamente nestas questões até do ensino, do seu percurso escolar e depois na sua inserção no mercado de trabalho. Eu sei que ele está desempregado, mas certamente tem alguma experiência de tentativas para trabalhar e pode-nos dar, portanto, digamos, esta reportagem, digamos, em concreto de uma pessoa que vive esta situação e, portanto, nos pode falar um pouco sobre isso. Luís. Obrigado, João. Primeiro, antes de mais, agradecer-vos o convite para estar aqui convosco nesta conversa e sobre um tema que é tão importante e tão especial para mim, pelas razões que o João já aqui explicou, e, portanto, cumprimentar as parceiras de painel, quem nos está a ver e a ouvir, e portanto, agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estar. O João Carvalho lançou-me um desafio complicado, porque é sempre difícil falar na primeira pessoa sobre este tipo de questões, porque há de facto uma experiência pessoal que é importantíssima e já lá vou, mas há depois que ter a consciência de que a nossa experiência pessoal tem muitos traços comuns com a experiência de outras pessoas com deficiência, mas também tem muitos traços, tem muitas distâncias que têm que ver com as nossas idiosincrasias pessoais ou têm que ver mesmo com os tipos de deficiência, porque essa é logo uma das questões que podemos equacionar à partida, não é? Tipos de deficiência implicam experiências diferentes, embora com níveis de exclusão muito elevados no nosso país, mas implicam, evidentemente, experiências diferentes e portanto, uma pessoa com deficiência visual tem, evidentemente, uma experiência do cotidiano diferente de uma pessoa surda, de um deficiente motor ou de um deficiente intelectual e, portanto, estamos a falar de realidades diferentes, de experiências diferentes. Mas como pediu o João para eu falar da minha experiência, eu vou tentar fazer uma espécie de resumo breve já são 39 anos, de um bocadinho do meu percurso, e o João referiu para começar pela parte do ensino e para contar uma breve história que muitas vezes é transversal às pessoas com deficiência, que não é uma história muito simpática num certo sentido, mas é uma história que por onde acho que vale a pena começar, que tem que ver com a minha integração no ensino primário. Eu
estudei sempre, só para que se perceba, em escolas regulares, do ensino público, mas a minha entrada no ensino primário foi um processo complicado, porque, a título de exemplo, isto foi há mais de 30 anos, mas a diretora da escola, que ia arrancar com uma turma de primeiro ano, disse na cara da minha encarregada de educação, neste caso, que não recebia na turma dela um aluno com aquelas deficiências e que havia escolas especializadas que poderiam dar uma resposta mais eficaz. Tive uma mãe fantástica que foi à luta e que procurou outras soluções e acabámos por encontrar uma solução. Estive num pré-escola para ter um relatório clínico em que atestava que eu teria todas as condições, com as devidas adaptações e os devidos apoios para estar no ensino regular, e acabei por entrar noutra turma de primeiro ano que abriu nessa mesma escola, e a partir daí fiz todo o meu percurso no ensino, com os devidos apoios, com anos letivos em que as coisas funcionavam melhor e outros em que as coisas funcionavam menos bem, em que o professor de ensino especial estava na escola desde o início do ano letivo, como houve anos em que chegou em dezembro, janeiro, eram colocados quando haviam e quando havia possibilidade, e todos nós ouvimos falar na questão da colocação de professores, e portanto no ensino especial esse problema também se coloca e é muito grave. E eu recordo-me de 1 ou 2 anos no secundário em que nem sequer houve professor do ensino especial durante o ano inteiro, mas também há uma vantagem, a proximidade a proximidade com os docentes, com os professores, com a realidade das escolas, que não são muito grandes e toda a gente se conhece, e há ali uma grande entreajuda, e isso ao mesmo tempo também desenvolve um lado de capacidade de desenrascar soluções que, não sendo a solução ideal para as respostas que devíamos ter, no meu caso a coisa foi funcionando relativamente bem ao longo do percurso, até ao final do ensino secundário. Depois o salto para o ensino superior é todo um mundo novo. É todo um mundo novo, e se no secundário havia alguns problemas, no ensino superior a coisa é bastante mais complicada para as pessoas com deficiência, e olha-se para a questão das barreiras físicas no limite no ensino superior e pouco mais se pensava, pelo menos no tempo em que eu lá andava, do que isso, e portanto foi tudo uma questão de lidar com os professores, mas todo o processo é tratado na primeira pessoa por mim, algo completamente individualizado, ou seja, dependia da minha relação com os docentes, e portanto é um processo um bocadinho mais complicado, que depois também, obviamente, nós vamos desenvolvendo algumas ferramentas e a coisa vai-se fazendo, mas aí eu notei que os primeiros anos de faculdade foram mais complicados, porque era chegar a um mundo novo, deslocar-me a edifícios que eu não conhecia, que não tem nada a ver com o tamanho de uma escola primária, preparatória ou mesmo secundária, não é? Realidades completamente diferentes, onde estudam milhares de pessoas de dia à noite. Eu estudei no ISCTEI, portanto há aulas noturnas, há tudo, é? E portanto aí é uma realidade diferente. Depois há a experiência do mercado de trabalho, que é outra aventura, e é essa que nos trouxe aqui hoje, que é uma experiência mais complexa ainda, porque apesar de tudo no âmbito do ensino, as pessoas com deficiência estão com uma ocupação, há, apesar de tudo, alguma estrutura, pelo menos naquela parte do ensino obrigatório, há já alguma estrutura que funciona, ainda não é na perfeição nem nada que se pareça, mas vai funcionando. Mas depois, quando chegamos ao mercado de trabalho, há muito pouca coisa. Há uns anos há uma lei de cotas para a função pública, mas é curto e há pouco mais do que isso. Há alguns projetos, e podemos ir lá mais à frente, mas depois a minha experiência é muito de tentar ir a algumas entrevistas, de enviar currículos, mas posso dizer-vos que na primeira vez que fui à Associação dos Cegos e Ambíguos de Portugal, à ACAP, quando acabei o curso superior para perceber melhor as lógicas de inserção no mercado de trabalho, o conselho que me deram foi um conselho que a mim me fez muita impressão que me tivessem dado, foi: no teu currículo não coloques a tua deficiência. E aquilo, para quem acabou de sair da faculdade e acho, e se calhar, não digo na inocência, mas em alguma ingenuidade acreditava que não me fazia sentido estar a ocultar aquilo do meu currículo. Não é que a minha deficiência seja a minha característica fundamental, mas é uma característica que existe e que também me marca. Fez-me alguma impressão.
mas diziam, não ponhas isso porque senão nem sequer tens a oportunidade de ser chamado para uma entrevista. E de facto, eu depois pude experienciar na primeira pessoa que de facto isso acontece. Ou seja, se eu enviar um currículo, eu tenho dois currículos. Eu tenho um currículo que tem explícita a minha deficiência e a minha incapacidade, e tenho um currículo em que isto está omitido. E a experiência que eu tenho é das vezes em que fui chamado para entrevistas para postos de trabalho, quase todos foram call centers, as que fui chamado, através do currículo que tem a indicação da incapacidade e da deficiência, a pessoa que me estava a fazer a entrevista não fazia a ideia que lhe ia aparecer à frente uma pessoa com deficiência. Portanto, ou seja, não tinham lido o currículo. E, portanto, de facto, há esta questão. Agora, eu acho que isto tem que ver com um problema que é um bocadinho mais fundo e que vai um bocadinho para além daquilo que é a experiência pessoal, que é, há uma grande invisibilização das pessoas com deficiência na nossa sociedade. E era aquilo que eu tentava dizer há pouco, ou seja, enquanto estamos no percurso escolar, a coisa funciona e há uma capacidade da família dar algum apoio, depois há ali um grande problema a partir da idade ativa, não é? Mas há dinâmicas de exclusão que são muito fortes e que funcionam na vida das pessoas com deficiência ao longo de toda a vida. Que depois se refletem. Já agora deixa-me introduzir aqui uma questão. É evidente, eu tenho-te visto, isto não é segredo para ninguém, tu és membro da Assembleia Municipal, eu também sou membro da Assembleia Municipal. Exato. E vejo tu a atuares, e é uma coisa que me impressiona bastante no teu caso, que é a capacidade que tu tens de trabalhar os assuntos, falar sobre eles, raciocinar, que eu considero que é superior a qualquer um de nós, porque tu não tens cábulas, tu não tens papéis, tu não tens coisas escritas, enfim, tens lá o teu telemóvel para te ajudar numa coisa ou outra, mas não nesta capacidade. E isto para mim é que me faz um bocado de confusão, porque é que, nomeadamente nas entrevistas de emprego, não se olha mais para a capacidade e o talento da pessoa, que ela demonstre pelas questões técnicas que devem existir numa entrevista. Uma entrevista não pode estar só a dizer e você consegue, apesar disso tudo, trabalhar, não sei o quê. Não. A questão de uma entrevista deve, se uma pessoa vai trabalhar, tem que saber se ele tem se é bom naquilo para o qual está qualificado, não é? E eu, no teu caso, eu acho que qualquer empregador devia olhar para a tua capacidade de raciocínio, de memória até, que é superior a qualquer um, porque tu adquiriste essa capacidade. Não vou para o aspecto que os deficientes desenvolvem mais uns aspectos ou não, pronto, isso para aqui, não sei, não interessa, mas de facto tu tens essa capacidade, não é? E portanto isso teria que ser sempre uma mais-valia, porque o empregador diria, não, este indivíduo até faz mais com menos esforço do que qualquer um dos outros. Sim, vou só pegar numa coisinha que disseste aí pelo meio e depois já vou à parte que me diz mais respeito, que é de facto essa, ou seja, as pessoas com deficiência não têm sentidos mais apurados do que outra pessoa, ou os sentidos que lhe faltam. Neste caso eu não tenho a visão, praticamente não tenho visão muito baixa, os meus outros sentidos não são mais apurados. No limite de qualquer outro ouvinte, eu não tenho mais ouvido do que qualquer outro ouvinte. Eu posso estar mais treinado, não é? Por razões óbvias, porque não tenho a visão e, portanto, eu costumo dizer, às vezes, mais ou menos em jeito de brincadeira, que eu também vejo com os ouvidos, não é? Porque quando eu ando na rua, por exemplo, não é? Eu tenho que utilizar a audição como ajuda à minha mobilidade. Enquanto que uma pessoa que é normovisual, que vê bem, não tem a necessidade de o fazer. Pronto. Isto para clarificar claramente essa questão de que as pessoas com deficiência não têm capacidades extraordinárias, desenvolvem outras capacidades que necessitam para o seu dia-a-dia. E isso que tu estás a dizer que eu faço na Assembleia Municipal, obviamente que é uma estratégia que eu tenho que encontrar, porque eu não consigo estar a analisar documentos na Assembleia Municipal, embora possam existir equipamentos técnicos que me permitam, mas eu demoraria sempre mais a ler do que uma pessoa que tem normal capacidade visual e, portanto, eu se vou discutir um determinado documento, tenho duas soluções, ou estudo antes e tenho as minhas ideias mais ou menos formadas e depois tenho que articular isso com a discussão propriamente dita e, portanto, para poder fazer essa articulação eu tenho que ter um estudo anterior do documento,
não é? Ou então não posso fazer a discussão no momento porque estarei em desvantagem por razões óbvias. Tenho que estudar antes. Agora, é uma capacidade que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos com as várias... todo o meu processo de desenvolvimento, ou seja, isso para mim é muito natural. Para mim é muito natural, obviamente, se eu vou a um sítio onde eu não tenho acesso aos documentos, ou a um documento qualquer e eu tenho que falar sobre ele, não é? Eu tenho que o estudar antes. Eu dava sempre o exemplo porque eu desenvolvi, acho que esta capacidade desenvolvia bastante durante a faculdade, não é? A fazer apresentações, por exemplo, de trabalhos de grupo e de partes de trabalhos de grupo em sala de aula. Não é? Enquanto que uma pessoa está a fazer uma apresentação e está, apesar de tudo, a ler aquilo que está a projetar para quem está à sua frente, não é? Eu não. Mas eu tenho que saber aquilo que lá está escrito para não estar a dizer a maior calinada e estar a mostrar aos meus colegas uma calinada grande. E, portanto, isso, por exemplo, obviamente é uma ferramenta que se vai treinando. E, obviamente, que acaba por me facilitar porque eu treino muito a memória. Sim, e obviamente isso eu acabo por ter uma boa memória. Agora, não é uma memória prodígio. Isso não é. Agora, é uma memória treinada e trabalhada. Isso é. Luís, vamos agora pegar aí em alguns aspectos que já são muito interessantes e passar aqui à Maria. É evidente que estas questões das entrevistas de emprego para deficientes é uma coisa muito, muito interessante, porque das duas uma. Eu andei a fazer um bocado de pesquisa e vi aí alguns projetos que trabalham com o emprego dos deficientes, etc. E a conclusão a que eu cheguei é que um deficiente não consegue ir para uma entrevista de emprego sem mais, isto é, sozinho. Tem que ter por trás uma estrutura, seja uma organização que já consiga, digamos, ajudá-lo a ir para um certo tipo de empregos, porque se uma pessoa vai sozinha para uma entrevista de emprego e é deficiente, é difícil não esbarrar na barreira da deficiência, porque de facto o empregador, em vez de estar, como eu disse há bocado, a focar-se nas competências e nas capacidades do entrevistado, vai-se logo focar na deficiência, não é? Se ele é capaz de atender o público, se ele é capaz de lidar com crianças, etc. Portanto, isto sente-se um bocado aí também na função pública, na questão dos empregos dos deficientes, Maria. Olá, muito boa noite a todos, em especial ao Luís, que é o nosso convidado, à Cláudia e ao João Carvalho. Relativamente à função pública, à administração pública, portanto, eu estou a falar da minha realidade. Trabalhei durante muitos anos com um colega também visual, e ele teve que lutar muito no início, porque ele já está reformado, ele é licenciado em Filosofia, fez inclusivamente o seu estágio de acesso à profissão de professor, mas entretanto decidiu continuar na administração pública e teve que lutar muito para chegar onde chegou, porque há 40, 50 anos mais ou menos, ele ter feito uma licenciatura em Filosofia é obra, e o Luís consegue perceber exatamente aquilo que eu estou a dizer, pronto, mas... É um herói. É um herói, não, é mesmo um herói, ele é espetacular, gosto muito dele, somos amigos, pronto, e hoje mantemos a amizade, ele é espetacular, mas sim, é complicado, porque mesmo a nível da administração pública, estas cotas são relativamente recentes, não há entradas de pessoas da função pública, agora que felizmente conseguiu-se, com o programa de regularização dos precários, conseguiu-se dar uma lufada de ar fresco e entrarem mais pessoas para a administração pública. Só foi só para perceber melhor. Eu entrei no ano 2000 para a administração pública, na altura tinha 30 anos e sou das mais recentes. Portanto, desde essa altura que nunca mais houve entradas da administração pública. Portanto, agora estou a imaginar, a administração pública, a base da pirâmide etária está à volta dos 45, 50 anos. Pronto, felizmente agora com a regularização dos precários a coisa já não é bem assim. Mas seja como for, não tem havido assim muitos concursos, pelo menos para a administração pública central. Para o local é diferente, porque eles têm umas regras um bocadinho diferentes, a administração local. Mas tem sido assim. Agora, eu estava a ouvir o Luís e estava a perceber exatamente o que é que ele estava a sentir, porque eu na formação profissional também já apanhei pessoas portadoras de deficiência
não só o visual, mas também já tive um formando com Asperger, já tive um formando com deficiência motora, já não eram minhas, mas já tive outras 2 miúdas raparigas com uma deficiência bastante grave a nível do sistema nervoso central, musculodegenerativa, que tinham que andar cadeira de rodas. Essas eram terríveis. Era terrível por causa das acessibilidades. Pronto, o nosso país não está preparado para isso, infelizmente não está. Pronto, elas tinham mesmo a doença do Stephen Hawking, por exemplo. As miúdas eram excelentes em termos cognitivos, fizeram o curso de uma perna às costas, digamos assim. Claro que arranjar estágios para as integrar no mercado de trabalho, esqueçam, tiveram que fazer o estágio lá no centro. E foi difícil, pronto, foi mesmo muito difícil. E é aquilo que eu sinto, por exemplo, muitas vezes os formandos fazem as formações, algumas têm que ser adaptadas, por exemplo, eu lembro-me que esse formando com Asperger, muitas coisas tiveram que ser adaptadas à realidade dele. Ele aprendia, ele era excelente, era uma pessoa excelente, mas tinha que estar em um twist, como é evidente. Tinha que se fazer uma adaptação pedagógica para o rapaz. E fez o curso, normalmente, não teve problema nenhum. Foi fazer o estágio numa biblioteca, e claro, numa biblioteca, na administração pública, depois não ficaram com ele, porque não havia concurso para admitir, nem havia situação nenhuma especial para ele ficar a trabalhar, pronto. E é isso que muitas vezes nós nos deparamos. E lá está, e eu acho que também, mesmo a nível empresarial, há muito, eu acho que há muito preconceito que das pessoas com deficiência, elas não têm, mesmo aquelas que têm deficiências intelectuais, têm as suas capacidades e têm as suas competências. E podem não ser brilhantes a fazer determinadas tarefas, mas podem ser brilhantes a fazer outras. E porquê que não se há de contratar para umas e não, às vezes não consigo perceber, não consigo. Por exemplo, o IFP tem um programa de formação específico, aliás, nós desenvolvemos, mas é a formação que já tipificava no catálogo da NCAP, que é a formação específica para pessoas portadoras de deficiência e incapacidade, mais até para pessoas com deficiências intelectuais. E há muitas pessoas com deficiências intelectuais, algumas até bastante profundas, que a única resposta que elas têm para ter uma vida, não estamos a falar de nada de uma vida, saírem de casa de manhã, terem objetivos de vida, é estarem a fazer formação. Pronto, os percursos são muito adaptados e demoram sempre imenso tempo, mas tem um período também de formação prática em postos de trabalho. Só que depois, como as entidades que não ficam com elas, é raro aquele que fica a trabalhar, qual é a alternativa para aquela pessoa? Voltar a fazer formação noutra área e passam-se a vida deles. Olha, vou-te dizer uma coisa, eu estive a ver a estatística do Instituto Nacional de Estatísticas do Desemprego e agora com a pandemia deu este resultado. Em 2019 havia 12 mil desempregados deficientes. Em 2020 já são 13.270, ou seja, o desemprego de deficientes também aumentou com esta circunstância. E eu introduzia-te já aqui um aspecto, que é, efetivamente, as dificuldades que surgiram com a pandemia e que se tem visto, que têm tido como consequência o aumento da pobreza e do desemprego, não é? Atingem também os deficientes. Porque também há aqui uma questão muito importante, porque eu não sei se existem estatísticas a dizer se a maioria dos deficientes são ricos ou se são pobres, mas é evidente que a pobreza potencia as dificuldades dos deficientes, ou não? Sim. Não, essa questão dessas pessoas que estão para fazer esse tipo de programas, pronto, porque eu, quando estive na Delegação Regional de Lisboa e Valdefez, tive a oportunidade de fazer algumas visitas de acompanhamento nessa área, a algumas entidades que fazem um esforço muitas vezes hercúleo, muito sinceramente. Estamos a falar, por exemplo, de Certos, por exemplo, que tem programas específicos para pessoas portadoras de deficiência.
E muitas dessas pessoas são, de facto, pessoas com muito baixos rendimentos. Sim, muito baixos rendimentos, porque, obviamente, que mesmo que a família seja uma família de classe média, que o pai e a mãe tenham os dois emprego, não é? Emprego normal, mas o facto de ter alguém ali que tem que estar sempre dependente e que tem que ter alguns apoios especiais, obviamente que traz o rendimento familiar depois disponível é sempre inferior, portanto, obviamente que potencia a pobreza. Portanto, são sempre famílias com muito mais dificuldade. Deixa-me... Nesses casos que eu conheço, claro que, entretanto, outro tipo de situações de portadores de justiça poderá não ser bem assim, não é? Mas, por exemplo, e pegando, por exemplo, aqui no exemplo do Luís, que é em Belil, que é uma realidade que essa realidade conheço melhorzinha, também fruto da minha amizade com o Hortas, com o meu grande amigo Hortas. Se ele me estiver a ouvir, um beijinho muito grande para ele. Mas, por exemplo, mas mesmo equipamentos que eles tenham que adquirir, porque há muito equipamento até de auxílio aos cidadãos portadores de deficiências visuais. Por exemplo, antes de haver os smartphones, por exemplo, antes de haver os smartphones, o único telemóvel que podiam ter para conseguirem falar era um iPhone. Um iPhone é um telefone caro por causa da Siri. Agora os Android já têm essa hipótese. Mas não funcionam tão bem. Pois, mas existem apoios para isso. Só que mesmo assim... É caro, são caros. É caro e tem que se dar dinheiro à cabeça, não é? Para depois ter o reembolso. Porque vá 700, 800 euros por um telefone, não está... Claro que fica depois muito mais barato, não é? Mas seja como for, é preciso ter esse dinheiro para adiantar. E claro que os deficientes invisuais têm direito a ter um telefone e conseguirem fazer uma chamada normalmente. Como é evidente, como qualquer ser humano tem, não é? Portanto, ou seja, tem este tipo de custos acrescidos, muito embora haja apoios, e há muitos apoios, e que muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas que ficam deficientes numa fase mais posterior da sua vida, não têm noção nenhuma por que pontas é que vão pegar. Por exemplo, uma pessoa que fica deficiente num acidente, eu imagino um deficiente motor, uma pessoa que fica paraplégica, por exemplo, num acidente, é que não é só cadeira de rodas, é que depois são todas as obras de adaptação que ela se calhar vai ter que fazer em casa, porque as nossas casas têm portas pequenas, as casas de banho não estão preparadas para ter lá uma cadeira de rodas. Por exemplo, a simples banheira, não é? Porque as pessoas têm que tomar banho, não é? Pronto. E que existem todo esse tipo de apoios e equipamentos, mas que é muito caro para uma pessoa depois também se adaptar para ter uma certa autonomia que tem direito e que há essa hipótese, não é? Portanto, mas até ter direito o processo é tão longo, porque tem que ter um atestado de incapacidade que é multiusos, para poder ter esse rendimento, essa ajuda, eles têm que passar por um processo muito demoroso, não é? Cláudia, eu já agora... Sim, eu já agora queria introduzir a Cláudia em relação a esta questão do seguinte modo. É evidente que há aqui, quer se queira, quer não, mas é evidente que há aqui muito preconceito e muita ignorância em relação a estas questões, como em relação a outras, diga-se de passagem. Pronto, mas agora estamos a falar da deficiência e nomeadamente estas questões do preconceito e da ignorância, a melhor maneira de as resolver é desde a escola. Não é? É desde a escola, estas coisas têm que passar entre as crianças, não é? E a Cláudia, que tem formação para ensino especial, certamente nos poderá dizer este aspecto importante, que é as crianças saberem-se relacionar com pessoas com deficiência. Todas as crianças poderem se relacionar umas com as outras, no sentido de, desde miúdos, aprenderem efetivamente que o outro, embora tenha algumas diferenças em termos físicos, mas é igual a elas, não é? E, portanto, deve ser respeitado e deve ter as oportunidades, porque depois essas crianças
vão ser patrões, vão ser gestores, vão ser muita coisa, que vão ter que lidar com estas situações e certamente, se forem já com uma educação inclusiva, não é? Poderão ter uma abordagem diferente, porque se calhar muito boa gente que é patrão hoje em Portugal nunca teve contacto na escola com outros meninos, porque era o que o Luís dizia, mandam-nos para uma outra coisa qualquer, não está junto com os outros miúdos, não é? Cláudia? Eu acho que é a base de tudo, não é? É o convívio com as crianças que tenham de outro tipo de dificuldades e às vezes nós todos somos diferentes, não é? E o contacto das as crianças têm logo com outras crianças com deficiência passa a ser uma forma de receber o outro, de respeitar o outro. E isso pode ter deficiência ou não, é a base dos princípios, dos valores que nós, seres humanos, precisamos para viver em sociedade. E no pré-escolar eu tenho trabalhado sempre, e eu falo na minha realidade, que é o ensino público inclusivo, porque as crianças com necessidades educativas especiais têm prioridade a entrar sobre as outras. Quer dizer, primeiro estes 5 anos no caso do pré-escolar e depois a seguir logo as crianças com necessidades educativas especiais. Eu, por acaso, no meu grupo eu tenho 3 crianças e a forma como eles foram acolhidos também tem muito a ver com aquilo que eu lhes transmito e que eles próprios pensam sobre os outros. É claro que eles observam essas crianças, veem que eles têm mais dificuldades e interajudam. Porquê? Porque eu crio, proporciono dentro do meu grupo um apadrinhamento dessas crianças, que eu não digo logo que ela tem uma deficiência ou que é especial, eu deixo que eles próprios observem e que percebam, porque é certo que eles começam a entender que aquela criança não tem o mesmo desenvolvimento que eles, não faz as coisas da mesma forma, mas que está ali, que tem o mesmo direito a estar e que aprende com eles. E acho que é o melhor que há, é estarem todos juntos, porque antigamente as crianças com deficiência não iam para a escola ou não iam para o jardim de infância. Ficavam em instituições todos iguais com problemas, uma instituição de meninos que eram especiais e juntavam todas as deficiências em instituições e eles estavam ali todos juntinhos e as outras crianças podiam andar livremente no tipo de escolas. Eu pessoalmente acho que isso é péssimo e acho que o ensino conseguiu melhorar muito e a educação especial tem evoluído muito nestes últimos anos. Eu, quando entrei para o Estado, como contratada, foi para a educação especial. Na altura, eles tinham tanta falta de professores, tanta falta, que eu ainda não tinha nenhuma especialização, só que já tinha trabalhado com uma criança com necessidades educativas especiais, com paralisia cerebral. Portanto, já tinha alguma experiência e isso consegui depois entrar, porque na altura era por ofertas de escola e acabava por ser um bocadinho pelo currículo também, e eu consegui entrar. O primeiro ano, foi para um primeiro ciclo, eu tinha, logo no primeiro ano, eu tinha logo 21 alunos, logo. Portanto, mas isto para dizer como a educação especial está a desenvolver. Hoje em dia há muito mais professores. Eu, quando entrei, foi em 2009, eu entrei em outubro e as minhas colegas lá na escola diziam, uma diretora disse-me assim, não te fazes embora, fazes tanta falta, mas eu vou-me embora porquê? Pensava assim. E toda a gente dizia, não vás embora, as minhas colegas não te fazem embora. E eu, mas porquê é que eu hei de ir embora? Tinha muitos alunos, tinham muitos que tinham muitos problemas, tinham muitos que eram acompanhados pelo CPCJ, e eu era uma miúda, era assim, pronto, sou pequenino, um aspecto frágil, e as pessoas achavam que eu ia a correr embora, mas eu disse, não vou embora para lado nenhum. Mas é certo que antes de mim já tinham ido embora 4 professores, portanto eu era a 5ª pessoa que lá estava, portanto eles precisavam mesmo de alguém que acolhesse estes alunos. Pronto, e lá está. Hoje em dia não, já ainda podia haver mais, precisa-se de muito mais professores de educação especial, mas há muitas pessoas a tirar especializações, como eu depois vim a tirar, e que podem prestar um melhor serviço, porque felizmente as crianças, felizmente ou infelizmente,
as crianças estão cá e todas as pessoas com deficiência, e nomeadamente agora estamos a falar das crianças, necessitam de apoio e têm direito a ter esses apoios. Portanto, se têm direito, devem estar. Como eu digo, eu dentro da minha sala, e voltando à pergunta inicial, do meu grupo, e a maioria das minhas colegas faz isso, e eu, é incluir a criança em todas as atividades. Cada um faz no seu ritmo, no seu tempo, da melhor forma. O que é que eu faço? Eu adequo, proporciono situações e meios para que a criança possa fazer a atividade dentro das suas próprias limitações, porque eu também não quero que ela se sinta diferente, não quero que os outros também vejam que ela é diferente, apesar de eles saberem. Todos têm o direito a este respeito e todos devem fazer. Portanto, as crianças que estão comigo, vão comigo, eu vou para todas as atividades. Se as minhas crianças não tiverem acessibilidades, que às vezes acontece, ou não vou para esse local, escolho outro local, ou então debato-me até conseguir as condições que a criança necessita para poder usufruir das atividades que eu quero proporcionar para todos, não é? Para o desenvolvimento de todos. E é muito engraçado ver as crianças, algumas têm um certo, por exemplo, se há crianças com umas deficiências muito grandes, como uma paralisia cerebral, estar a babar só assim, às vezes as crianças têm faz-lhes alguma impressão, mas depois, ao conversar com eles, ao conviverem, todos evoluem nessa forma. As outras crianças passam a ver essa criança que tem algum tipo de necessidade educativa como uma amiga e não como um amigo que tem uma deficiência. É uma amiga, é para brincar. Eu tive muitas crianças com paralisia e eles não podiam dançar, mas as outras crianças dançavam à volta dele e dançavam, davam-lhes as mãos e andavam com a cadeira de rodas à volta porque queriam brincar com ela, queriam dançar também. Portanto, isto depois os preconceitos começam-se a formar nos anos a seguir. E se isto for bem trabalhado, quer em casa, claro, com a educação que nós damos aos nossos filhos, quer na escola, eles vão, eu acho que hoje em dia também já há uma maior abertura e um bocadinho menos de preconceitos, e é isso que nós temos que incutir a todas as nossas crianças. Cláudia, mas agora uma pergunta que resulta necessariamente daqui. A Cláudia já é professora, já acompanhou essas crianças aqui há uns anos, conseguiu acompanhar o percurso de algumas dessas crianças e como é que elas se saíram eventualmente noutros graus de ensino ou no acesso ao emprego para já? Conseguiu acompanhar alguém? Saber, ou pelo menos saber delas? É assim, algumas sei que estão inseridas no mercado de trabalho já, porque já foi há alguns anos, outras perdi o rastro, porque eu fui contratada até há 2 anos atrás, portanto ainda não foi tanto como há muitas pessoas que são 15 anos, eu por acaso foram 10, já não foi mal de todo, 10, 11 anos já não foi mal de todo, mas andei de escola em escola. Tenho acompanhado algum percurso, há crianças que depois têm que ir mesmo para instituições porque as deficiências são muito grandes e não conseguem estar sozinhos e chegam a uma idade, chegam aos 18 anos e eu acompanhei alguns desses percursos e que são muito, muito difíceis, porque elas não são autónomas, precisam de estar num centro de apoio e não há vagas, e isso dava outro tema muito abrangente. Sim. Não há instituições, estes jovens que saem aos 18 anos do ensino obrigatório, porque eles acompanham geralmente no ensino regular com os seus apoios de educação especial até completar os 18 anos. Antes disso tem que se começar a arranjar uma instituição, porque os pais vão ter que trabalhar, a escola já não os pode ter, já não tem meios para estar com eles e eles têm que ir para instituições. E esse processo é muito lento, é muito difícil, porque lá está, como dizia a Maria, as famílias de pessoas portadoras de deficiência, devido aos apoios que têm, os seus rendimentos são mais magros, este tipo de instituições que recebem para estar com estes jovens, pelo menos o período do dia, que é para depois os pais o irem buscar ou irem na carrinha, são muito poucos e os particulares são caríssimos. E os que são públicos com apoios são muito escassos, porque eles vão para lá aos 18 anos e vão estar até
até falecerem muitos deles. Pois. Portanto, não Ok. há mais Exato, exato. esse processo também. É evidente que eu depois já vou outra vez à Cláudia aqui por causa de um aspecto, mas não queria, para não fugirmos um bocado nesta questão da inserção dos deficientes no mercado de trabalho, e evidentemente, como a Cláudia disse, há aqui deficiências que não podem ser canalizadas para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, porque, e era isso que eu depois daqui a bocado ia falar, há muita forma até porque nas instituições fazem muito trabalho também com essas pessoas e conseguem pô-las a fazer coisas, mas indo para o mercado de trabalho dos deficientes, eu, como disse, estive a fazer alguma investigação e vi de facto que há aqui, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que até tem um acordo com o IEFP, tem um projeto que é o chamado Projeto Valor T, que é Talento e Transformação, e que é assim uma espécie de uma agência de emprego para pessoas com deficiência. Eu pergunto se o Luís está a par destas questões, porque de facto há aqui uma questão que salta à vista. Não há dúvida nenhuma que, quer se queira, quer não, tudo isto tem que passar, está a passar, não é? Tem que passar. Está a passar um bocado pela boa vontade de algumas empresas, de algumas associações empresariais, quer seja através das cotas, quer seja por outro processo qualquer, tornarem-se parceiros destes programas, não é? E transformar um pouco a perspectiva da admissão dos deficientes, não é? E, portanto, o trabalho que esta instituição da Santa Casa faz é encontrar empresas, selecioná-las e depois acompanhar os deficientes para, eventualmente, esse trabalho. O que é que o Luís pensa acerca destas questões? Isto é uma espécie de tutoria empresarial para deficientes. Permite-me só voltar um segundinho atrás, eu já vou responder a isso diretamente, só para dizer duas coisas. A primeira das quais, voltando à questão dos dados, e o João Carvalho falava há bocadinho de uns dados que eu, por acaso, também hoje estive a ver no bocadinho que tive para ir pesquisar alguns dados, os questões dos dados do emprego e do desemprego, e só para acrescentar um dado, que é o risco de pobreza nas pessoas com deficiência é, em regra, o dobro daquilo que é um cidadão sem deficiência, não é? E, portanto, é para avaliarmos isto, ou seja, portanto, se estamos a falar de taxas de pobreza que possam rondar, neste momento em Portugal, os 20%, se olhássemos só para a população com deficiência, estaríamos a falar de uma taxa de pobreza que poderia rondar os 50%. É disto que estamos a falar, porque depois há aqui um conjunto de dinâmicas, e já lá vou à questão, há aqui um conjunto de dinâmicas que se vão interligando umas com as outras. Aquilo que a Cláudia dizia há pouquinho da questão da institucionalização das pessoas com deficiência, e há pessoas com deficiência que têm que ter um acompanhamento muito mais aprofundado umas do que outras, porque é aquilo que eu comecei por dizer ao início, quando nós falamos em pessoas com deficiência, estamos a homogeneizar um grupo que é entre si bastante diferente, não é? E, portanto, corremos sempre alguns riscos, mas esta ideia da institucionalização e no médio prazo, a Cláudia dava o exemplo, não é? Os familiares que deixam o filho na instituição, vamos partir deste exemplo que é o mais comum, e que o vão buscar ao fim do dia de trabalho, não é? Só que ao fim de 20 anos, quando a pessoa com deficiência tem 40, por exemplo, os pais já estão reformados, não é? Ou já estão a caminhar para outras idades, não é? E, portanto, tudo isto vai entrando num ciclo muito complexo de empobrecimento e de ser muito difícil sair desta trajetória. E para isso, eu creio que há dois caminhos para essa saída, que são, primeiro dos quais, também se prende-se um bocadinho com aquilo que a Cláudia disse, e que eu também falei na minha primeira intervenção, que é o papel da educação no sentido de dar mais visibilidade. O que é preciso é nós percebermos que há pessoas com deficiência, que elas existem, têm direito a existir e têm direito a existir no nosso mundo. E têm direito a viver, trabalhar, que é aquilo que nos traz mais hoje aqui, a ter acesso a bens e equipamentos de lazer, a usufruir do espaço público como qualquer outra pessoa. Não é? E, portanto, este é o primeiro lado. E nesse papel, eu acho que, apesar de tudo, a escola é dos sítios mais avançados e onde se trabalha melhor, e aquilo que a Cláudia nos disse, ou aquilo que eu vos relatei ao início da minha experiência, eu
sinto que a minha experiência pela escola pública foi muito positiva. Depois há esta questão de, a partir do momento da vida adulta, da inclusão no mercado de trabalho, que é fundamental, e já lá vou a valor T, ou depois, por exemplo, não nos podemos esquecer as questões do lazer, da acessibilidade a equipamentos. A Maria Germano falava um bocadinho da questão de quando há um acidente, é preciso adaptar as nossas casas, quando não é preciso adaptar os nossos edifícios, não é? Porque às vezes o problema não está só da nossa porta de casa para dentro, está também entre a nossa porta de casa e a porta do prédio, quando vivemos num prédio, ou à saída do nosso prédio, o passeio, ou os degraus, ou seja o que for, a barreira, ou, posso dizer-vos, no meu caso, os postes e os sinais colocados à toa pelos passeios fora, ou os pilaretes. E os carros? E os carros, que em cada sítio, mas eu já falo dos passeios, dos postes, dos pilaretes e da sinalização de trânsito, que para a maioria das pessoas isto não faz diferença nenhuma, mas para uma pessoa com deficiência visual, o facto de não haver, por exemplo, uma uniformização da colocação, isto é uma baralhação completa, não é? Porque eu não sei se me chego mais para um lado ou para o outro de um passeio, porque se num sítio eu me desvio de um poste, 50 metros depois eu vou bater noutro poste. Não é? Pronto. Isto para falar de outras questões. A questão da Valor T, eu conheço o projeto, é um projeto relativamente recente, mas é um projeto que eu acho que é interessante porque assume que há um problema, porque há um problema da empregabilidade das pessoas com deficiência e, portanto, há um problema porque a sociedade tende a esquecer estas pessoas e as empresas são também um reflexo da sociedade e não conhecem e, portanto, voltamos àquilo que falávamos há pouco, não é? Quando chega a uma entrevista, olha-se primeiro para a deficiência e se conseguir passar essa barreira, depois olha-se para o resto das características da pessoa que está a ser entrevistada, não é? Mas primeiro que tudo, quem está a entrevistar, regra geral, olha para a deficiência. E olha para a deficiência muitas vezes porque nunca conheceu realidade diferente. E, portanto, para ela, muitas vezes é o primeiro contacto que está com a deficiência, é quando lhe apareceu um candidato com deficiência. Portanto, nesse sentido, eu acho que criar uma agência como a Valor T, que tenta aqui fazer uma sinergia, que é perceber que empresas estão dispostas a contratar pessoas com deficiência, que tipo de pessoas podem ser contratadas por essas empresas e ao mesmo tempo fazer a mesma articulação junto dos candidatos. Eu parece-me que isto é um caminho que vai ter que ser trilhado e que no mundo do trabalho é positivo. Agora, é suficiente? Claro que não, porque falta tudo o resto, porque é uma questão muito mais estrutural de fundo, de exclusão, de invisibilidade, que depois condiciona quer o mercado de trabalho, quer tudo o resto, não é? Porque depois ninguém conhece, ninguém sabe quais são os constrangimentos de lidar com a esmagadora maioria das pessoas não conhece os constrangimentos de lidar com uma pessoa com deficiência e não está sensibilizada para isso. Porquê? Porque em muitos casos nunca teve de lidar com eles. Se calhar os alunos da Cláudia, esses, quando forem adultos, alguns deles, os que não têm nenhuma deficiência, vão ter uma sensibilidade diferente, porque cresceram a perceber que há ali uma pessoa que tem determinada, que há meninos, e um dia também serão homens e mulheres, que têm características diferentes. Nesse sentido, a Valor T eu acho que é um projeto interessante, tem que ser bem oleado, acho que ainda faltam ali algumas coisas, mas tem potencial para ser uma ideia e eu acho que é positivo por uma razão. Porque se identifica que há um problema e se tenta encontrar uma solução adaptada ao problema. O mesmo se aplica à questão das cotas, não é? As cotas, eu acho que as cotas são um instrumento fundamental para mudar a realidade. Acho que as cotas, vou dizer uma coisa que pode ser mais ou menos polémica. Eu percebo todos os constrangimentos que há em relação a cotas. Eu acho que as cotas não devem ser um instrumento definitivo, mas são um instrumento fundamental para transformar a realidade. Por exemplo, vou pegar um exemplo que não tem a ver com as pessoas com deficiência, mas para vermos a importância das cotas. Eu acho que a participação de mulheres na política, eu acho que nos últimos 15, 20 anos, e desde que há a lei das cotas, que é do meio da década passada, da primeira década deste século, apesar de tudo há muito mais mulheres na política. Ainda são poucas, é um facto. Mas a realidade é bastante diferente do que era há uns anos. Não é? E eu acho que as cotas têm este papel transformador porque forçam um bocadinho uma mudança que a sociedade por si só não ia introduzir. O mesmo se aplica aqui ao papel que a Valor T pode ter, que é dar a conhecer e adaptar melhor e, portanto, quando começarmos a ver e a perceber que há mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o mercado vai reconhecer a existência dessas pessoas, mais pessoas vão reconhecer pessoas com deficiência e isso fará com que mais portas se abram a outras pessoas com deficiência
no futuro. Acho que isto é um bocadinho uma lógica de abertura e de dar visibilidade. Nós precisamos que as pessoas conheçam. Permitam-me só voltar ao exemplo que o João Carvalho deu de me conhecer do trabalho da Assembleia Municipal, não para me valorizar a mim, mas para dizer, o João teve essa oportunidade de assistir aquela pessoa com deficiência naquele lugar, a fazer aquele papel, não é? Às vezes é preciso, primeiro que tudo, nós termos essa possibilidade de conhecer a realidade, conhecer aquilo que é diferente. E porque se andamos sempre no que é igual, obviamente as portas nunca se abrirão a quem é diferente. Okay. E deixa-me só terminar com uma coisa, diz. que é muito rápida, que é uma questão de preciosismo, mas que às pessoas com deficiência faz alguma impressão, e é isto que eu tenho estado a dizer. São pessoas com deficiência e não portadoras de deficiência. Há muitas pessoas, nas quais eu me incluo, que não gostam do termo portador, porque a ideia do portador dá a ideia de que é uma coisa sobre a qual nós temos uma grande responsabilidade, que fomos nós que adquirimos de qualquer forma. Não, nós somos pessoas com uma deficiência, assumimos-lo claramente e não tanto a ideia do portador. Pronto, é só este preciosismo de linguagem. Eu agora vou fazer aqui uma provocação à Maria Germano. Toda esta conversa e também os projetos, porque não existe só, eu por acaso encontrei outro, é o Valor T da Santa Casa, mas também é o projeto Incorpora da Fundação La Caixa, que funciona mais ou menos na mesma ótica. Isto também já não estava à altura das instituições públicas do Ministério do Trabalho, nomeadamente o emprego, etc., além da formação de trabalhadores, formar também empregadores, formar pessoas para saberem inserir-se na sociedade e serem mais inclusivas também, isto é, além de formar trabalhadores, formar também os patrões em relação a estas questões. E por acaso nós até temos esse tipo, não é formação, mas nós temos, nós IFP, e estão abertas as candidaturas, lance já aqui o repto, que é a marca de empresa inclusiva. Acontece, e pronto, é um concurso que as empresas ou entidades que contratem e tenham projetos sustentáveis na área da contratação de pessoas com deficiências ou incapacidades, podem concorrer, apresentam o seu projeto, apresentam aquilo que fizeram aquilo é um concurso bianual e, portanto, e depois ganharão o prémio de entidade inclusiva ou não. Pronto, mas isto só que a tarde foi-se, e por acaso eu até tive curiosidade de ver, por exemplo, os premiados de 2019, portanto estão agora abertas as candidaturas para a edição deste ano, tinham várias IPSS, várias autarquias que tiveram a marca entidade inclusiva, e das que eu me recordo, só uma empresa privada é que teve a marca. O que é que isto significa? Isto aqui, lá está, é que se calhar só as autarquias e as EPSS é que têm projetos mais sustentáveis de empregabilidade de pessoas com deficiência e incapacidade. A empresa, depois eu já era o segundo ano que tinha tido esse prémio, portanto também teve, eu vou dizer aqui porque eu acho que estes digamos têm que ser ditos. Foi o El Corte Inglês que ganhou esse prémio, portanto, e tive a ocasião também de estar a ver a entrevista que o diretor de recursos humanos do El Corte Inglês deu em 2017, e para eles tem toda a vantagem, porque para eles é uma forma de promoção. Pronto, é uma forma de promoção da própria empresa que emprega pessoas com deficiências e incapacidades. É marketing, também é propriamente é marketing. Portanto, eu acho que é uma excelente forma até das empresas perceberem que, de facto, contratar isto, olhando, se calhar que eu vou dizer é um bocado frio, mas é verdade. Uma empresa que não esteja habituada, olha para um deficiente, por exemplo, mesmo contratando um cego, portanto, um cego para ser programador informático, por exemplo, a própria pessoa tem que ter equipamento, e faz perfeitamente essa função, não é isso que está aqui em causa. Se tiver obviamente preparação técnica para isso, mas tem que ter equipamento que o auxilie nesse sentido, e ele existe, e é caro, e a empresa que o tem que adquirir, é muito caro, e tem que ter computadores XPTO para não só poder fazer a programação, como também para ter esse software. E isto estamos a falar só de equipamento de trabalho.
Não contando, por exemplo, imaginemos que o invisual, que o cego, tem um cão-guia. Portanto, o cão-guia vai ter que entrar e tem que ter um espaço adequado também para o animal poder permanecer. Por exemplo, estamos a falar das barreiras que o Luís também falou, dos postes e dos pilaretes, e eu também acrescentava nas estações de comboio os bancos, para as Sim, pessoas se também. sentarem. Também. Isto era tudo experiências que o Hortas me relatava. Claro. Pronto. E pronto, e são tudo coisas que a própria empresa tem que perceber, tem que ter uma certa adaptação, adaptar o espaço, porque mesmo os próprios depois funcionários, com o tempo, percebem que está ali mais um colega. Pronto. Obviamente, se calhar no início vais fazer um bocadinho de estranho, não é? Mas depois, ao fim de 2 ou 3 cafés, ou de uns almoços, ou aquilo, portanto, esquecem-se. Eu também nunca tinha trabalhado com ninguém antes de ter começado com ninguém visual, antes de ter começado a trabalhar com hortas. E eu vi alturas que eu me esqueci-me completamente que eu era visual. Eu dizia com cada disparate, que só depois é que eu me lembrava. Lembro-me de uma história que esse meu colega é de Vila Real, e houve uma vez que ele foi de avião para Vila Real. E ele assim, pá, vou de avião e não sei o quê. Ei, Hortas, deve ser uma viagem tão gira. Depois é que eu pensei, espera, mas tu não vês o caminho. É gira na mesma porque eles vão... Cláudia, agora vou voltar... Deixa-me voltar aqui à Cláudia. Cláudia, eu no outro dia estava a ver ali num programa de televisão um grupo de teatro para deficientes. E, portanto, são dos mais variados, há desde cegos a deficientes motores, etc. Eu na altura não sabia que íamos fazer este programa, não fixei que grupo de teatro era. Mas aquilo que eu queria suscitar é a expressão artística das crianças, nomeadamente das crianças deficientes. É um bom motivo de integração, é também bom para elas e para o seu desenvolvimento, todo o tipo de expressão artística. Todo o tipo. É excelente para o desenvolvimento deles, para a autoestima, para a integração. Há companhias de teatro, há de dança mesmo, e agora não me lembro assim de cor, não me lembro nenhuma, mas há várias que se vê que eles até estão, crianças, eu estou sempre a usar o termo crianças, que é o que uso habitualmente, mas jovens e até pessoas de mais idade com deficiência que fazem bailados e fazem espetáculos de dança, que contribui, todos os ingressos contribuem para a sua instituição e para o desenvolvimento deles, portanto acaba por ser um ordenado que eles têm, portanto as expressões é uma forma de integração, sim, e é uma forma de se sentir incluídos, até porque é uma coisa que todas as pessoas que fazem teatro e que gostam se divertem, não é? É uma forma de expressão e de se sentirem bem. Por isso tem todo o interesse, música, até o desporto. Nós estamos a falar de expressões, Exato. mas o desporto é uma ótima forma porque é assim, as pessoas não têm capacidades que umas coisas têm para outras, e é preciso perceber quais são os interesses e as aptidões de cada um. Pois, porque é curioso que uma das coisas que está mais desenvolvida, e eu já vou agora para as intervenções finais, e que tem a ver com isso, mais desenvolvida, é precisamente no desporto, que até há umas Olimpíadas, as Paralimpíadas, aliás, como se diz, não é? E, portanto, isso tem que ter uma base. Isso tem que ter uma base. É evidente que as crianças, como tudo, também são formadas para o desporto, e as crianças que têm deficiência, também alguém repara, digamos, nas suas potencialidades para um determinado tipo de desporto. Eu penso que isso na escola é um motivo, se calhar, não sei, a Cláudia que diga, é um motivo também de inclusão e de superação até, não é? Sim, sim. Até porque assim, as crianças logo, pronto, não se revelam logo, mas nota-se muita aptidão para o desporto, por exemplo, a nível de flexibilidade, velocidade, da forma como toca na bola, e agora entramos aqui também no futsal. Eu estive ligada há muitos anos ao futsal, e eu no pré-escolar, eu trabalhei em Santo António dos Cavaleiros e estava como massagista na AMSAC, que é uma associação de moradores muito conhecida a nível de futsal, que o David também conhece. E eu já estava na altura
a ver qual eram as crianças que tinham bom toque de bola, porque era uma modalidade que eu gostava, e eles revelam-se muito aí. E eu estou a falar aqui na parte do desporto, mas até a nível de dar vontade, quando recontam uma história, a expressão que elas utilizam quando estão a contar a história ou encarnam uma personalidade, uma personagem, logo aos 4, 5 anos. Nota-se que há aqui, até quando pintam, fazem um desenho, nota-se logo que há aqui, que tem uma certa apetência para algum tipo de expressão para o desporto. E isso nota-se, pronto, observando. É claro que depois os interesses e com o crescimento podem ir para outros focos, mas essa apetência nota-se logo. Porque tem uma sensibilidade diferente. Eu queria dizer uma coisa, que há bocado vocês estavam a falar, e não quis interromper, mas que eu acho que é importante dizer, não sei se é do conhecimento, mas por causa das cotas. Nos concursos públicos de professores e educadores de infância existem cotas, cotas de deficiência. E enquanto os professores e os educadores são contratados, há uma cota, e isso depois está legislado e aí pode ser pesquisável, para poderem entrar no mercado, serem contratados como professores ou educadores. Quando entram para o quadro, quando passam aqueles anos todos até conseguir o tempo de serviço, não é o tempo de serviço, mas é os contratos anuais, que neste momento são 3 consecutivos anuais e completos, depois conseguem entrar para a carreira de docente no Estado. E aí deixa de haver as cotas, porque cada um vai subir de escalão conforme também o seu trabalho, não é? Porque nós somos avaliados. Mas, como contratados, as pessoas com deficiência, desde que tenham licenciatura, tenham os cursos, não é? Todas as condições, podem se candidatar e entram por cota. Entram por cota à nossa frente. Acho que isto também é importante dizer, porque muitas pessoas não sabem disso. E podem ter até licenciaturas ou que poderão depois fazer via de ensino e podem dar aulas, e como a classe dos professores e dos educadores está a envelhecer muito, as condições não são as melhores, mas estão a evoluir. Portanto, há também que falar muito bem. Sobre. E isso leva-me para 2 minutos para cada um e lembrar o seguinte: está a decorrer no Porto uma cimeira da União Europeia sobre direitos sociais. E parece que vai sair de lá um compromisso qualquer, porque também estão lá os parceiros sociais e uma série de coisas assim. Eu andei desesperadamente a ver se encontrava alguma coisa sobre deficiências, nomeadamente porque isto é direitos sociais e há de haver aqui compromissos. Penso que deveria haver também um compromisso sobre esta questão do acesso dos deficientes ao emprego. 2 minutos a cada um. Luís, comece por ti. Devia, João. Eu também dei um bocadinho a pesquisar isso e a única coisa que vi que podia estar próxima disso foram umas declarações do senhor Primeiro-Ministro a dizer qualquer coisa como se o acordo que dali sair não for inclusivo, não serve, mas creio que não se estava sequer a referir a pessoas com deficiência, estava a falar a outras questões de inclusão, nomeadamente as questões de género e outras, questões étnicas e esse tipo de questões, mais do que até para a questão da deficiência, embora essas questões também sejam evidentemente importantes, mas não é disso que hoje estamos aqui a tratar. Mas parece-me óbvio que sim, que esta cimeira social devia também trazer muito essa questão da empregabilidade das pessoas com deficiência e da sua autonomia, que é outra coisa que eu vou aproveitar para falar aqui um bocadinho nesta parte final, e que não tem só que, na qual o trabalho é uma coisa importante, mas é na vida independente, que é um movimento que também existe, que é o movimento da vida independente, com um conjunto de centros até espalhados pelo país, que é um movimento relativamente recente, que é uma lógica de autonomizar o mais possível as pessoas com deficiência, dando-lhe algum apoio, assistentes pessoais. Portanto, é fácil de pesquisar por MAVI, o Movimento de Apoio à Vida Independente, ou pelos CAVI, que são os Centros de Apoio à Vida Independente, há um conjunto deles pelo país, e isso é um projeto muito interessante,
porque coloca a pessoa com deficiência no centro da decisão sobre a sua vida, ou seja, é tentar criar condições para que a pessoa com deficiência seja o mais autónoma possível. Eu acho que esse é o caminho que tem que ser trilhado a partir desta Cimeira Social, que é muito importante, e vem aí supostamente vem uma bazuca, não é? Vem muito dinheiro e, portanto, também são precisos recursos para este tipo de projetos, mas estes tipo de projetos são muito importantes, não é? Porque permitem, de facto, que as pessoas com deficiência comecem a decidir sobre as suas vidas e não fiquem muito limitadas àquilo que são as capacidades que a sua família tem de lhes dar apoio até um determinado momento, e depois, a partir do momento em que os pais desaparecem, as pessoas com deficiência caem em situações muito complicadas. E, portanto, este caminho da vida independente é também ele um trajeto que tem que ser trilhado, e obviamente tem que ser trilhado do ponto de vista laboral, mas depois sobre todo do ponto de vista, não é? A vida, toda a nossa vida pessoal, nossa vida de lazer, nossa vida familiar, não é? Não tem que ficar fechada num círculo exclusivo de pessoas com deficiência, tem que ser aberto e tem que ser autónomo. E as pessoas com deficiência têm que ter a possibilidade de decidir sobre a sua vida, isso é o mais importante. Maria, a Cimeira do Porto. Mas eu concordo com o Luís, devia ter saído, ou devia também de falarem sobre a inclusão das pessoas com deficiência, porque, como o Luís dizia muito bem, as pessoas têm que ser autónomas, têm direito a isso, têm direito a fazer a sua vida, têm direito a trabalhar, têm direito ao seu lazer. Por falar no lazer, lembrei-me agora que há uns anos atrás, já não me lembro há quantos anos, houve um Museu da Cerâmica no Concelho em Sacavém, Concelho de Loures, uma vez que até estamos a falar aqui como se daqui da região, que ganhou um prémio de uma exposição de fotografia para invisuais. Então o que é que eles fizeram? Fizeram as fotografias em relevo e as pessoas podiam, pelo tato, perceber como é que era a fotografia. Foi muito, muito, muito interessante. Portanto, muito bem. E, se calhar, só mais outra coisinha, relativamente ao desporto. Não esquecer de uma coisa, um dos atletas mais medalhados de todo o sempre português é o Lenin Cunha. Lenin Cunha, há pouco tempo, e por acaso eu sigo a carreira dele na página do Facebook, porque é uma pessoa que eu admiro bastante. Há pouco tempo teve em vias de deixar de treinar porque deixou de ter apoios. Portanto, eu felizmente consegui dar a volta, mas é só para perceberem que até mesmo no próprio desporto, e temos um atleta que ainda agora ganhou não sei quantas medalhas, mesmo assim ele tem muito, ele próprio, estamos a falar de um atleta de topo de alta competição, tem dificuldade também em trilhar a sua vida, porque de facto lá está, não há esse tipo de investimento, não há esse tipo de... Maria. Nós ainda não somos formatados para isso. Obrigado. Cláudia, para acabar. Eu acho que sim, que concordo plenamente com a Maria e com o Luís. A pessoa com deficiência tem que ser autónoma. Aliás, nós podemos pôr os olhos nos outros países, por exemplo, Inglaterra, há tutoras, as pessoas com deficiência, e eu estou a falar de deficiências agora mais acentuadas, que podem viver sozinhos nas suas casas, com tutores que vão lá ver pronto, vão ver se eles estão a fazer a parte da autonomia, de se estão bem de saúde, ajudá-los na cozinha, ajudá-los na higiene, e a pessoa mora sozinha. E consegue ter, até há agências de relacionamentos para pessoas só com deficiência. Portanto, está a anos-luz daquilo que estamos a fazer em Portugal. Eu penso que esta cimeira tem um peso muito grande, podem investir muito, e são as pessoas que estão nos topos das carreiras aqui em Portugal e do governo que têm a possibilidade para mudar mentalidades e começar. Há pouco tempo eu vi nas notícias que havia uma agência a partir de agora de empregabilidade para pessoas com deficiência, não sei se ouviram na televisão, cá em Portugal. Portanto, eu acho que estamos a dar Esta da Valor T, da Santa Casa, chama-se agência mesmo, é isto. Pois, é uma agência, acho que é uma coisa pequena, eu por acaso não vi o nome, não consegui acompanhar, mas acho que faz todo o sentido. E começa por aqui, pelas pessoas que têm maior poder e que podem olhar pelos nossos e pelas pessoas que têm o mesmo direito de ser autónomos e de viver a sua vida da forma como quiserem, como todos nós.
E Muito obrigado. e nós temos que os dar, porque nós também descontamos, é para todos, não é só para nós, é para toda a gente. Portanto, é para as Claro. pessoas com deficiência, é para as pessoas de idade, é para as crianças, é para todos. Portanto, nós trabalhamos, descontamos para para todas as pessoas de Portugal. Portanto, Muito obrigado. para criarmos apoios. Muito obrigado. Obrigado então ao Luís, à Maria e à Cláudia, e vamos despedir dos nossos ouvintes da RLX. Foi mais uma faca afiada, e um abraço para todos e cuidem-se. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada.